Você já parou para calcular o impacto de cada descontinho que você vem dando para cada pedido de hóspede? Qual que é o seu lucro na pousada? Porque pensa comigo, se o seu lucro for por volta ali dos 10%, quando você cai, né, na lábia do cliente ali e acaba dando os mesmos 10% de desconto para o hóspede, o que acontece? Olá, pousadeiros! Sejam bem-vindos! Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal onde eu dou dicas para você viver de uma pousada que te dá lucro, faz você ser bem remunerado pelo seu trabalho e ainda te dá a tão sonhada qualidade de vida. Eu sou a Natália e o tema de hoje, para quem já me conhece das redes sociais, é um tema que eu amo e ao mesmo tempo eu odeio: descontos na sua pousada. Qual o risco que você está correndo, muitas vezes sem saber, ao fazer o uso desse jeitinho para fechar uma reserva? Como toda brasileira, né, como vocês, eu também sou brasileira, eu entendo que faz parte da vida do pousadeiro conviver com pedidos de desconto. Sempre vem aquele pedido de descontinho na hora de fechar uma reserva, perguntam pelo melhor preço, afinal, é o jeitinho brasileiro, né, gente, de fazer negócio, faz parte da nossa cultura. Mas o que muitas vezes você não sabe é que esses descontos podem estar fazendo muito mal para sua pousada. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é o desconto, né? Até porque é um mal que assombra quase todos os pousadeiros desse do Brasil. Mas eu prefiro começar com umas definições. Os descontos são qualquer forma de você diminuir o valor cobrado pela sua pousada, sejam eles pedidos por esses futuros ou potenciais hóspedes, ou então concedidos por você mesmo como uma forma de estratégia para fechar uma reserva, tornando ela mais atrativa. Mas você deve estar pensando, por que os descontos são mal para sua pousada se muitas vezes eles ajudam a fechar mais reservas? O primeiro mal e mais evidente é que, ao dar o desconto, você recebe menos pela diária da sua pousada e, consequentemente, acaba baixando o seu lucro, podendo muitas vezes consumir todo ele nesse desconto sem você perceber. Você já parou para calcular o impacto de cada descontinho que você vem dando para cada pedido de hóspede? Qual que é o seu lucro na pousada? Porque pensa comigo, se o seu lucro for por volta ali dos 10%, quando você cai, né, na lábia do cliente ali e acaba dando os mesmos 10% de desconto para o hóspede, o que acontece? O que acontece é que também muitas vezes você não sabe qual é seu lucro na pousada. Então, quando o hóspede te pede um desconto, você dá e às vezes você está dando todo o seu lucro para aquele hóspede se ficar hospedado com você. Então, pensa comigo, você está dando de presente para o seu hóspede tudo o que você deveria ganhar com o lucro na diária da sua pousada. Eu gosto bastante de dar esse exemplo porque eu já passei por isso. Quando na minha pousada eu descobri que eu estava dando certos descontos que no final era até pior, eu estava às vezes pagando para o hóspede ficar na minha pousada. E eu vou te falar, não tem sensação pior que essa. Descobrir que a gente está pagando para trabalhar, acabando com o nosso negócio aos poucos, ao mesmo tempo que a gente se mata de trabalhar, porque eu também sou pousadeira, eu sei como é que o pousadeiro trabalha, e no final a gente acaba não recebendo nada em troca. A parte financeira é uma das áreas mais sensíveis de qualquer pousada, tanto que eu tenho um curso dedicado só para isso, o DPR, Diária da Pousada Rentável. Mas hoje eu estou aqui só para te dar algumas dicas, e a primeira delas é: saiba calcular o valor da sua diária e não fique dando descontos sem saber qual que é o real impacto de cada descontinho que você dá ali dentro da sua diária. Mas hoje, além da parte financeira, eu queria falar um pouquinho mais sobre um outro ponto que os descontos podem impactar a sua pousada. É um risco muitas vezes oculto e muitas vezes a sua pousada pode não estar percebendo que ele existe, o que é ainda mais perigoso. Ele age lentamente sem você perceber e vai acabando com qualquer trabalho de marketing que você esteja fazendo seriamente na sua pousada. E para ficar mais fácil, eu vou te ilustrar com uma história que já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com você. E então vamos lá para ela. Vamos pensar o seguinte: um potencial hóspede te liga. Opa, te liga não, né? Porque hoje em dia ninguém mais liga para pousada. Hoje em dia a pessoa te manda um WhatsApp e acaba te perguntando o preço da estadia. Você nem bem informa o que tem na sua pousada, vai falando um pouco sobre os seus valores, sobre o que você oferece e já vem aquele pedidinho de desconto. Ah, mas eu só vou ficar uma noite. Ah, mas eu nem vou usar o quarto direito. Ah, mas a pousada X, aquela concorrente, tá mais barata. Nossa, que caro!
Ah, mas agora é baixa temporada, por que esse valor todo? Ah, mas eu nem vou ficar 24 horas na pousada, já que a diária entra ao meio-dia e sai às 10 da manhã. Esse é o clássico, né? Que eu acredito que todo mundo já escutou. Mas não te incomoda quando uma situação dessa acontece? As desculpas que o hóspede tem para te pedir um desconto são infinitas. E muitas vezes na emoção, no calor, na ânsia, ai, eu preciso fechar mais uma reserva, ai, é baixa temporada, eu preciso fechar. Você vai lá e cai na lábia do hóspede e acaba dando aquele desconto maneiríssimo que ele está saindo super feliz só para fechar a reserva. E se fosse só esse o problema, a gente estava aí falando do problema financeiro, né? Se fosse aí, até aí teria o problema financeiro, mas vem mais um problema. O hóspede chega e ele, quando ele chega, ele quer entrar antes do horário do check-in. Na hora de ir embora, ele quer sair mais tarde que o horário do check-out. Enquanto ele está na pousada, ele deixa o ar-condicionado ligado, mesmo sem estar usando o quarto, usa e abusa do consumo de água e no dia seguinte detona no seu café da manhã. E o pior de tudo, ele ainda sai reclamando. E quando não sai reclamando, pode até sair e recomendar sua pousada para alguém, mas você pode ter certeza que ele vai falar para a pessoa te pedir um descontinho que você vai dar. E me conta aí, será que você nunca passou por uma situação como essa? Eu passei por essa situação diversas vezes na minha pousada, até eu perceber que eu era a culpada por tudo aquilo. E é aí que a maioria das pousadas não enxerga. A maioria das pousadas não enxerga que quando ela cede a um pedido de desconto, você está tentando agradar e atrair uma pessoa que muitas vezes nem é o tipo de hóspede que você quer na sua pousada. Quando você deixa o hóspede escolher o valor que ele quer pagar, é ele que vai decidir o seu valor. E por isso, ele não valoriza o que você oferece na sua pousada. Aí ele vai fazer exatamente o que eu descrevi aí na história aí que eu te contei. Ele vai usar e abusar, ele não vai estar nem aí, e no final, quem vai sair perdendo é a sua pousada. Ele desvaloriza a sua pousada, ele acha que ela vale menos do que ela realmente vale, e ele faz tudo, mas tudo para sair sempre ganhando na negociação. É esse tipo de hóspede que você quer na sua pousada mesmo? Aqui eu vou até usar uma frase que eu uso muito lá no meu Instagram também, que é do guru do marketing de diferenciação, o Pedro Superti. Quem vem por preço, vai por preço. Ou seja, quando o seu concorrente, aquele mesmo concorrente que ele falou que estava mais barato, fizer um desconto maior para ele, ele vai para lá. Quando abrir uma outra pousada aí na sua localidade que cobrar menos, ele também vai para lá. E eu sei que muitas vezes a gente acaba achando que esse conceito é um pouco contraditório. Mas eu te garanto, porque eu passei por isso na minha pousada e percebi que não vale a pena. Depois de muitos anos, de muitos cálculos, de muitas análises, eu percebi que muitas vezes é mais barato eu ficar com um quarto vazio ou receber uma quantidade menor de pessoas que realmente tenham a ver com o meu público-alvo, que vão realmente valorizar o que a pousada tem a oferecer de bom e vão te recomendar pelo serviço que você oferece, não pelo seu preço. Pode levar um tempo, mas como eu sempre digo, gente, pousada é jogo de longo prazo. Se você escolheu ser pousadeiro, você escolheu um estilo de vida. E isso pode levar um tempo até se concretizar. Então, a outra dica que eu tenho para te dar aqui é: tenha calma, paciência e trabalhe duro em um plano. E o mais importante, essa dica não vale só para pousadas de alto valor não, tá, gente? Essa dica vale para todo mundo. Você só tem que saber vender no seu preço justo, aquele preço que paga os seus custos, remunera o seu trabalho e, claro, te dá lucro. Porque pousada sem lucro é uma pousada que não vai operar e que ela vai ter que fechar. Agora, continuando nas minhas dicas, por que você usa ainda os descontos como artimanha para conseguir vender mais na sua pousada? Que tal você usar uma estratégia diferente? Eu vou te dar uma dica aqui de uma estratégia nova que você pode usar e, com certeza, pode conseguir vender mais sem ter que cair nessa lábia do desconto. Então, que tal, ao invés de você diminuir o preço, você melhorar a sua oferta? O que seria esse melhorar uma oferta na sua pousada? Agregue serviços e cortesias. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês que podem funcionar. Vocês podem fazer o late checkout, está incluído nos domingos e após feriados.
Late check-out é aquela saída mais tarde, quando o hóspede pode sair um pouco mais tarde. Você pode usar os domingos e após os feriados, que geralmente são datas que não chegam pessoas, para conceder essa cortesia para o hóspede, incluída ali na sua diária, e ele vai sair feliz da vida. Você pode oferecer um bebedouro de água mineral para que ele se sirva e que ele não precise mais ficar comprando garrafinha PET. É bom para o meio ambiente e também agrega valor para sua pousada. Você também pode fazer algum café ou um chá da tarde de cortesia. Não precisa ser uma coisa super extraordinária. Gente, um café com um bolinho, tá lindo. A maioria dos hóspedes adoram. Outra coisa que vocês podem fazer é oferecer uma cortesia na chegada, como um drink de boas-vindas, ou então um chocolate em cima da cama. Coisas que são super baratinhas e que agregam muito valor para sua pousada. Outro item que você pode incluir, que também agrega muito valor, é incluir um serviço de concierge, que é você fazer reservas em restaurantes e também de passeios para os seus hóspedes. Você facilita a vida deles, eles ganham um serviço novo e às vezes você pode até ganhar comissão dos estabelecimentos que você está recomendando. Então a minha dica aqui é use a criatividade, gente. Você pode incluir ativos que agregam valor ao seu serviço de hospedagem e que também sejam de interesse do seu público-alvo. Falando em público-alvo, eu vou aproveitar e vou entrar numa outra dica aqui. Vocês viram que eu falei bastante sobre público-alvo, entregar o que eles querem, saber quem é o seu hóspede-alvo. Então eu vou te ajudar aqui com uma dica final para você poder encontrar o hóspede ideal para sua pousada. Agora com essas dicas você vai conseguir definir quem é o seu público-alvo, ou a sua persona, ou até, como eu mesma prefiro chamar, quem é o seu hóspede-alvo. O processo de definição desse hóspede, modelo, é super simples. Você deve começar definindo, pensando como é que é essa pessoa, até com uma análise já no tipo de hóspede que você já recebe e gosta e sabe que valoriza o seu serviço. Você começa a pensar mais nas características demográficas. Por exemplo, o gênero, se é um homem, uma mulher, ou ainda pode ser alguém sem gênero. Olha aí outro potencial turístico que tem por aí. Qual que é a faixa etária desse seu hóspede ideal? Onde que ele mora? Ele está numa capital que é próxima da sua localidade? Ele está numa cidade que é próxima? Ele está fora do estado? Qual que é o trabalho dele? Com o que ele trabalha? Ele é médico, advogado, funcionário público? Qual que é a renda familiar média da família dessa pessoa? E o nível de educação? E também qual é o estado civil? Isso é só para você definir um geral quem é essa pessoa. Depois você vai passar a pensar nas preferências dessa pessoa. Ou seja, com quem que ele viaja? Ele prefere viajar com a família, amigos, casal, filhos, pets? Qual que é o pick-up de vendas? Ou seja, pick-up de vendas é quanto tempo de antecedência ele costuma fazer uma reserva numa pousada. Em quais datas do ano ele prefere viajar? É nas férias? É na baixa temporada? São nos feriados? Analise isso bem. O que ele gosta de fazer no destino? O que atrai ele no seu destino? É o esporte? É algum bar? É a vida noturna? A culinária, a gastronomia? O que ele mais valoriza numa hospedagem como a sua? É o quarto? A área comum? O café da manhã? O serviço? E ainda, quais outros destinos ele visita e gostaria de visitar? E também quais outras pousadas que estão também dentro do seu destino, que ele gostaria e que ele se daria bem. Assim você tem uma visão geral de quem é essa pessoa ideal para se hospedar na sua pousada. Tenta definir o máximo possível dessas informações e, claro, você pode definir mais de um hóspede-alvo, não tem problema algum. Mas a minha dica aí fica aí para vocês ficarem espertos. Tenta seguir um padrão. Vê que tipo de pessoa você prefere atrair para sua pousada. Como sempre, eu deixo um exemplo, né, como eu fazia na minha pousada. Eu gostava de trabalhar com um público bem específico. Eu trabalhava majoritariamente com casais sem filhos que procuravam tranquilidade. Por isso, uma das minhas regras era não aceitar criança com menos de 12 anos. Sobre as preferências deles, eu já tinha algumas diferenças entre os hóspedes. Determinadas épocas do ano, eu recebia mais o pessoal interessado no esporte, no caso, kitesurf. Em outras épocas do ano, como feriados, férias,
era mais para o pessoal procurando descanso de praia e bons restaurantes, que era o que Barra Grande tinha para oferecer de melhor. Deu para entender como o público segue um padrão e assim fica mais fácil conseguir oferecer serviços que estejam de acordo com o que eles procuram? Então você deve se lembrar sempre que a sua pousada, ela não é só feita para você. Claro que a sua história é muito importante, claro que você tem que pôr o seu gosto pessoal dentro dela, mas você tem que pensar muito no que o seu cliente quer. E eu quero terminar esse vídeo com mais uma dica, que é quando dar desconto pode ser bom. Apesar de eu abominar a questão dos descontos, eu abomino esse tipo de desconto que é dado sem estratégia. Um tipo de desconto que você só dá porque o hóspede pediu. Um tipo de desconto que não existe uma negociação do tipo ganha-ganha, ou seja, quem saiu ganhando com desconto é somente o hóspede, nunca a sua pousada. Esse tipo de desconto eu não gosto. Agora, um desconto pode ser uma boa quando você tem uma contrapartida para sua pousada. Eu vou te dar 3 exemplos só para você ter uma ideia. Um exemplo 1, um hóspede resolve ficar uma semana hospedado na sua pousada. Por que vale a pena dar um desconto? Você vai diminuir os custos de captação de novos clientes, vai conseguir uma ocupação muitas vezes durante a semana, que é uma época super difícil de você vender diárias, e também vai diminuir os seus custos operacionais. Você vai estar ganhando, então nada mais justo que o seu hóspede ganhar também. Outro exemplo, o hóspede vai viajar para sua pousada e vai levar mais 2 casais de amigos, ou seja, vão reservar 3 quartos ao mesmo tempo. Isso é ótimo, porque aumenta a sua ocupação, fechando uma reserva para 3 quartos de apenas uma vez, e também o Heavy Par, que eu vou comentar em outro vídeo o que é, mas nada mais é do que a receita diária da sua pousada. O pagamento é outra estratégia que você pode usar para dar descontos inteligentes. Vamos supor que um hóspede resolve fazer o pagamento por transferência bancária ou em dinheiro. Assim você evita taxas da máquina de cartão e tempos de recebimento das máquinas que podem chegar até 30 dias, dependendo do seu contrato. Você conseguiu perceber como em todas essas situações vocês dois vão sair ganhando? Então, é um desconto com estratégia. Esse tipo de desconto é muito legal, vale a pena e eu recomendo você usar na sua pousada. E aí, vocês gostaram das dicas de hoje? Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário no vídeo e, se você quiser ver mais conteúdos diários do Viver de Pousada, me segue lá nas redes sociais, onde eu vou postando todos os dias para facilitar a sua vida de pousadeiro. Tchau, tchau!